para os casos de Covid-19. Como vários de vocês já estão sabendo, a gente está direcionando todas as nossas forças, né, no telesaúde, no núcleo telesaúde, para o combate à pandemia de Covid-19. Então, a grande maioria das web palestras tem sido nesse sentido, né? A gente teve uma ontem com o Dr. Alan sobre manejo clínico e hoje eu vou falar sobre o telemonitoramento. Lembrando que as web palestras ficam disponíveis no YouTube, para quem quiser acessar depois, lá na página do YouTube do Núcleo Telesaúde Acre. Lembrando também que a gente tem certificado, então vocês podem solicitar o certificado. O Renato sempre coloca aí na caixa de bate-papo o link para o certificado, e que já está lá, não, está chegando. E podem colocar as perguntas também aqui na caixa de bate-papo, que no final a gente conversa, né? Não vou, vou procurar não me demorar muito na apresentação, mas dar um panorama geral de como é que está o telemonitoramento do Covid no Acre, via telesaúde, e, e falar um pouquinho das perspectivas, das limitações, né? Enfim. Vamos lá. Pediria, pediria para as pessoas deixarem o áudio desligado, para não dar eco aqui, né? Vamos lá. Então, o telemonitoramento ele está presente num contexto de um fluxo que a gente está chamando de fluxo telecovid. Na verdade, logo no início da pandemia, quando chegou ao Brasil e tal, a gente foi chamado no Ministério da Saúde. Eu estive lá com a Mônica, nossa coordenadora, e a gente foi convidado, na verdade, convocado a pensar ações de telesaúde para a pandemia, né? E a gente então apresentou uma proposta, logo depois da reunião, a gente apresentou uma proposta e fomos construindo isso aos poucos no Acre. E a gente conta hoje com serviços que estão funcionando graças às parcerias que a gente fez, né? A gente fez parcerias com as universidades e com as secretarias, enfim. E aí conseguimos algumas coisas, né? A primeira coisa que a gente conseguiu foi o Disque Coronavírus, que está aqui nesse fluxo, que é uma porta de entrada de casos e dúvidas, né? Então, a gente está funcionando. Depois eu posso ver se eu disponibilizo o cartaz aqui com os telefones, mas está sendo veiculado aí nas redes sociais o número do Disque Coronavírus. A gente está com 3 linhas de WhatsApp e uma linha na Oca de telefone, com 3 telefones lá na Oca. Então, isso foi uma iniciativa também do professor Odilson, que é professor da UFAC, e através da professora Guida, nossa reitora lá da UFAC, a gente conseguiu os telefones e começamos então o trabalho bem oportunamente, lá no início de março ainda, a gente começou esse trabalho do Discoronavírus, que hoje vem dando frutos, assim, né? A gente está com um volume bastante alto de ligações. A gente já respondeu mais de 3.300 ligações nesse tempo, né? E é uma porta de entrada para o monitoramento, principalmente para casos que não estão confirmados ainda, né? Então, quando o caso... Então, falando um pouquinho do fluxo, está meio pequeno aqui, mas eu vou falar um pouquinho. Quando é um caso clínico, então, suspeita de síndrome gripal, né, a gente faz uma estratificação de risco, né? Então, se é um caso de baixo risco e o caso leve e de baixo risco, a gente orienta só. Quando é um caso de suspeito
em grupo de risco, a gente começa a monitorar esse caso no monitoramento, né? Quando é um caso mais grave, também a gente começa a monitorar. E quando é um caso que a gente tem dúvidas, a gente planejou uma central de teleconsultas, que até agora a gente não conseguiu efetivar, mas que a gente tem boas notícias, parece que conseguiram 2 telefones, e o pessoal no Tucumã, lá na Policlínica do Tucumã, já está praticamente pronto para funcionar essa central de teleconsulta, com escala de médicos, com aparato de internet, só faltavam as linhas telefônicas e parece que já conseguiram, né? Vamos tentar colocar isso para funcionar no máximo na semana que vem, né? Quando a gente tem uma dúvida, então, a gente, a gente passaria para uma central de teleconsultas. E no caso de casos confirmados, a gente, então, começa a monitorar automaticamente, detecta contactantes sintomáticos que viram um caso provável, principalmente aqueles que moram em domicílio, né? E a gente começa a monitorar. Dentro dessa linha de monitoramento, a gente tem 2 equipes de psicologia funcionando, que está integrada de uma maneira bem interessante. A gente tem conseguido dar suporte, os feedbacks são muito bons em relação à atuação remota dessa equipe de psicologia, dessas 2 equipes de psicologia. Uma que dá mais apoio aos casos confirmados e seus familiares, e uma que dá apoio à população em geral, que entra aí pelo disco coronavírus e pelas vias que a gente detecta. Enfim, esse é o fluxo que a gente desenhou, é um fluxo, né, que é fruto dessa parceria e que tem um tripé, que é o disco coronavírus, a teleconsulta, o telemonitoramento e os apoios que a gente tem. E o que é o telemonitoramento, então? É um acompanhamento sistemático dos casos confirmados, prováveis e suspeitos em grupo de risco de Covid-19, realizado por uma equipe composta de 130 internos de medicina, né, que o pessoal do internato paralisou, atualmente está parado, e a gente recrutou, vamos dizer assim, essa equipe para trabalhar no telemonitoramento e no disco coronavírus. Então, são internos da UFAC e da Uninorte, supervisionada por professores, e é uma ação realizada em parceria, né? E qual é o objetivo do telemonitoramento, então? É o acompanhamento de casos confirmados de Covid-19, casos prováveis e suspeitos em grupos de risco, no estado do Acre, nos aspectos clínico e epidemiológico. Quais são os objetivos específicos? Orientar as pessoas em relação às dúvidas, né, que aparecem sobre a experiência de adoecimento, tanto dúvidas gerais como sobre a experiência de adoecimento pelo coronavírus, né? Promover uma estratificação de risco, né? Então, a gente identifica casos para o telemonitoramento a partir dessa estratificação de risco e também para encaminhamentos à UPA e avaliação presencial. Na verdade, essas coisas tendem a mudar, a gente, com o tempo, vai mudando, então a gente deve passar em breve da UPA para o INTO, e eu vou comentar depois isso. Identificar os contactantes dos casos, no sentido de orientar a quarentena, realizar monitoramento do início de sintomas e detectar casos prováveis. Então, a gente tem feito isso, a gente estava monitorando contactantes domiciliares e contactantes extradomiciliares, e a gente acabou centrando mais no monitoramento dos contactantes domiciliares, e os extradomiciliares a gente está orientando a entrar em contato com o Disque Coronavírus. Como o caso é repassado para o telemonitoramento? Então, através de planilhas repassadas pelas secretarias estadual e municipal de Rio Branco, eles recebem planilha vindo do laboratório,
laboratório Merrier, anti-PCR, né? Agora já alguns pontos de rede que tem coleta e que as secretarias recebem as planilhas e repassam para a gente incluir no monitoramento. Então, essa é a primeira via de repasse dos casos. A outra é a partir do próprio telemonitoramento, quando a gente geralmente são contactantes domiciliares, então pessoas que são identificadas como casos prováveis, né? São pessoas que fazem sintomas e que estão numa casa que tem uma pessoa com coronavírus. E a terceira via é captados pelo próprio Disque Coronavírus, né? Provavelmente a gente vai ter agora outras vias de captação com a integração que a gente está fazendo com a prefeitura e provavelmente com os municípios isso deve alterar de alguma forma essa captação. Deve ampliar, na verdade, não alterar. Né? Como é feito esse monitoramento? Né? Então, a gente tem essa equipe de internos de medicina e eles fazem o monitoramento com WhatsApp próprio, né, com o telefone próprio, e aí vai aqui no agradecimento, né, nessa atitude louvável deles. A gente está buscando incentivos, já temos alguns incentivos para as equipes, para a equipe de monitoramento, estamos buscando cada vez mais incentivo, pessoal aí das secretarias da gestão, vamos ver se a gente consegue bolsa para todos esses internos que estão fazendo esse trabalho. Vocês não têm ideia de quão intenso é esse trabalho em relação ao contato com os casos e preocupação em relação ao encaminhamento de casos graves. Então, eu faço aqui um apelo a quem estiver ouvindo e for da gestão municipal, da estadual, ou de algum órgão que a gente possa captar a bolsa para essa equipe. Eu acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais, porque está fazendo a diferença no cotidiano dos casos, e a gente vai ver o que eles estão fazendo aqui. Né? Então, eles fazem contato diário com os casos. Né? Agora, a gente vai passar para 48 horas, a cada 48 horas, com os casos em menor risco, mas até agora era feito contato diário. A gente faz as orientações de isolamento e responde às dúvidas frequentes dos pacientes. A gente faz encaminhamento oportuno para avaliação presencial, então a gente contribui para aquela pessoa que não tem indicação de ir para a UPA ou para alguma unidade, para que permaneça em casa, diminuindo assim a possibilidade de contaminação, mas ao mesmo tempo a gente detecta sinais de alerta, que a gente cada vez mais tem né, tido experiência nessa detecção de sinais de alerta, principalmente depois da discussão e da apresentação do protocolo clínico. Pessoas, então, que têm sinal de alerta para avaliação presencial, para a gente não ter problemas com esses pacientes em casa. Então, um encaminhamento que a gente chama então de oportuno, essa pessoa procurar quando realmente precisa. E não é só em casos de dispneia, como estava sendo veiculado antes, no início, né, da pandemia. Se você tiver dificuldade para respirar, procure uma unidade de saúde. Não é exatamente nesse caso, né? Porque a gente sabe hoje que a dispneia, a dificuldade para respirar, vem depois de alguns sinais importantes que a gente pode detectar precocemente, intervir precocemente para tentar diminuir a mortalidade, né? Que é um dos grandes objetivos de tudo isso que a gente está fazendo. Né? Protocolo, telemonitoramento, sistema de saúde, enfim, tudo que a gente está fazendo tem a ver com a tentativa de diminuição da mortalidade pelo vírus. Né? Então, os internos preenchem um formulário de acompanhamento que a gente agora está revendo e amanhã a gente deve lançar um novo formulário para preenchimento, porque detectamos algumas limitações do primeiro formulário, né? E aí estamos refazendo e deve começar amanhã. Detecção de casos graves ou potencialmente graves, aqueles que estão entrando em fase 2 de doença, e a detecção, né, de casos prováveis, então contactantes, como eu falei anteriormente.
E fazemos também o encaminhamento para apoio psicológico, o que tem contribuído muito para a gente, né, para a gente lidar com essa situação. Né? Afinal de contas, todos estamos impactados com essa situação que está acontecendo no mundo, no Brasil e no Acre, e isso impacta diretamente na nossa saúde mental e de todo mundo. Né? Então, é louvável também o que as equipes de apoio psicológico do pessoal da psicologia vem fazendo. Né? Os feedbacks são muito positivos. E o formulário ele tem, então, dados gerais, né? Idade, sexo, enfim, dados gerais, fase de doença e a sintomatologia, as medicações de uso, avaliação de gravidade e risco, encaminhamento e alta. Né? Isso aí já é a base do novo formulário. Então, a gente tem, a partir do preenchimento desse formulário, a gente faz análise de todos os casos, no sentido de detectar momentos de alta ou momentos de avaliação também, de avaliação presencial. E as discussões são feitas através do WhatsApp. Né? Eu estou aqui, por exemplo, acabaram de mandar umas 2 dúvidas. Logo após a apresentação, eu respondo aqui dos casos que a gente está acompanhando. Esse diagrama ele tá bastante falado, né? É um diagrama da história natural da Covid-19, né? E que está balizando as intervenções clínicas, né? E balizou a construção do nosso protocolo clínico e que interferiu totalmente no telemonitoramento, no sentido de otimizar os fluxos de telemonitoramento e otimizar também as fases que precisam de avaliação presencial. Então, a gente tem aqui 3 estágios. O estágio de infecção precoce, onde tem uma replicação viral, né, grande, é a fase que a gente chama de fase 1, né, onde ocorrem os sintomas, febre, cefaleia, tosse, dor de garganta, enfim, né, redução do paladar, redução anosmia, né, que é a redução do olfato, né, que são sintomas bem característicos, começam a acontecer já nessa fase. A maioria dos casos, 80%, fica nessa fase aqui e começa a melhorar a partir do 5º dia, o 4º, 5º dia começa a melhorar e tem uma evolução favorável, mas que pode ser arrastada, né, essa evolução também. Né? Então, ela não se encerra por aqui. Lembrar que as fases são dinâmicas, né? Mas tem alguns pacientes que entram na fase 2, no estágio 2, né, que é a fase pulmonar. Né? Essa fase do estágio 1, ela costuma ficar mais em vias aéreas superiores, e aí entrando na fase 2, em alguns pacientes, a gente sabe que, pelos estudos, 20% dos pacientes entram nessa fase 2, que fazem acometimento pulmonar, que tem a tomografia alterada, com aqueles padrões de vidro fosco e mosaico, e que podem começar a fazer, geralmente fazem sintomas mais intensos e que, inclusive, nessa fase 2A, geralmente não tem dispneia, e a hipóxia, que é característica da fase 2B, que aí a saturação de oxigênio começa a cair, ela conforme os estudos, ela se mostra antes até do sintoma da dispneia. Então, é por isso que a dispneia não é um sinal assim, que precisa ser definidor, porque a gente tem intervenções a fazer antes que a dispneia apareça. Né? Então, a gente tem aqui um momento muito importante, que é esse estágio 2, e que a replicação viral vai diminuindo e começa uma fase inflamatória, que aí é o corpo reagindo, né? E o corpo, a gente sabe que nas doenças, quando o corpo reage de uma forma muito intensa, isso pode piorar os sintomas e pode piorar a evolução
da doença. E é justamente isso que acontece quando o paciente entra na fase 3, que é chamada da tempestade de citocinas, e isso leva a uma série de alterações no corpo, o paciente evoluindo, então, para uma fase muito grave de SARS e de coagulação intravascular disseminada, fenômenos tromboembólicos acontecendo, né? Que a gente sabe hoje em dia que é o pior, né? A pior fase, né, dessa doença, mortalidade muito alta. Felizmente, só 5% dos pacientes evoluem para essa fase, mas isso para o sistema de saúde é uma sobrecarga, porque o sistema de saúde não está preparado para lidar com 5% de uma quantidade enorme de casos. E é justamente por isso que a gente precisa fazer o isolamento social, isolamento e distanciamento social. Quanto menos a gente sair para a rua agora, menos a gente vai ter o impacto lá na UTI, nos hospitais, porque é esse impacto e essa sobrecarga que causa o aumento da mortalidade pelo vírus. Então, quanto mais a gente puder evitar, né, que o vírus seja transmitido, porque vão chegar a esses 5%. O problema é quando chega esses 5% de uma vez só, né? Ou esses 20% de uma vez só, porque, na verdade, desses 20%, 10 a 15% precisa de hospitalização, né? Mais 5% precisa de UTI, enfim. Né? E aí a gente tem um problema sério. Então, o protocolo, o telemonitoramento, ele é baseado nessa configuração, que é a configuração que atualmente tem sido utilizada para balizar todas as condutas clínicas, enfim, e acompanhamento dos pacientes. Né? E aí a gente desenhou um fluxo, né, do telemonitoramento, que está muito pequenininho aqui na tela, não sei se vocês estão conseguindo, eu vou precisar botar o óculos, inclusive. Acho que nem com óculos eu consigo ver, mas vou colocar aqui no meu computador esse fluxo. Na verdade, tudo depende de uma estratificação de risco e de gravidade, né? E aí, pessoas com menor risco a gente acompanha, né, a cada 48 horas. Se fizerem piora, a gente bota para avaliação presencial. Se melhorarem, a gente vai acompanhando até a alta. Então, tem pessoas que nem precisam de avaliação presencial que estão com coronavírus. Pessoas com casos leves, com sintomas bem leves e fugazes, em poucos dias, 2 dias, a pessoa melhora, né, e vai melhorando aos poucos. Né, e às vezes nem precisa de uma avaliação presencial. Aquele que piora, a gente então manda para avaliação presencial. Aquele caso que é grupo de risco, né, que é caso leve, mas grupo de risco, a gente manda para. A gente faz uma avaliação entre o quinto e o 10º dia, e aí, a gente, né, faz a avaliação, colocamos no nosso protocolo que todos os pacientes em grupos de risco precisam de uma avaliação presencial entre o quinto e o 10º dia, né? Mesmo que não estejam com sinais de gravidade, né? Porque esses pacientes são aqueles pacientes que geralmente evoluem para a fase 2, né? Pacientes no grupo de risco. Então, a gente está colocando uma avaliação presencial aqui, que essa avaliação presencial pode ser feita em unidade básica. A prefeitura está aí abrindo 2 unidades básicas de referência, então essa avaliação ela pode ser feita em unidade básica, não precisa ser feita na UPA. Né? E aqueles casos graves ou potencialmente graves, que são aqueles casos que estão evoluindo para a fase 2, que chegam no quinto a 7º dia de doença, com sintomas intensos, com piora, um movimento de piora, né, dos sintomas, às vezes com dispneia, às vezes com dificuldade de respirar, às vezes com dor torácica, enfim, esses já precisam ir para unidades de referência de Covid, então a gente está fazendo esse fluxo aqui.
Esse fluxo, na verdade, faz parte da revisão do manual de monitoramento a partir do próprio protocolo clínico que foi discutido, né, e está sendo colocado agora. Então, ele vai sair agora na revisão, na versão 2 do manual do telemonitoramento. Quando encaminhar, então, para avaliação presencial? Como eu falei, casos leves e sem fatores de risco não necessariamente precisam de avaliação presencial. Alguns entram já quando começam os sintomas, já vão para avaliação presencial, já vão ao médico, já procuram unidade e tal. Esses a gente pode ter intervenções, inclusive medicamentosas, que não tem tanta comprovação de ajuda nessa evolução da fase, mas que geralmente são feitas, né? Por exemplo, a prescrição de azitromicina, a prescrição de oseltamivir para pessoas com grupos fatores de risco para influenza, e a prescrição também de drogas que não têm uma comprovação exata, mas que é possível que tenha, como a cloroquina, hidroxicloroquina, né, que já, né, tem estudos nesse sentido. Os estudos dela em fase 2 e 3 não são animadores. A utilização da hidroxicloroquina, da cloroquina em hospital não tem sido animador. O pessoal do hospital, inclusive, está começando a abandonar essa prescrição de hidroxicloroquina e cloroquina no hospital, mas a gente sabe que pode haver algum benefício em fase precoce, mas é muito controverso ainda, não tem estudos, a grande maioria evolui mesmo para cura e a gente não sabe muito bem se a gente está fazendo uma intervenção boa ou uma intervenção que pode até ser ruim, visto que pode ser que tem casos com fator de risco que podem ter contraindicações, né? Então, mas deixar claro que não necessariamente esses pacientes precisam de avaliação presencial, leves e sem fator de risco, mas podem buscar a unidade básica, de preferência não buscar a UPA, esses casos, né? No máximo a unidade básica, né? Outras unidades que podem dar suporte, mas não o próprio Disque Coronavírus, o Teledúvidas, né? Mas não a UPA, né? Casos leves, nem para pegar atestado. Os casos leves com fatores de risco, então a gente está colocando no protocolo que a gente quer uma avaliação presencial entre o 5º e o 10º dia. Como eu falei, pode ser em unidade básica. E os casos graves ou potencialmente graves precisam de avaliação imediata. Esses sim precisam da UPA. Da UPA ou do INTO, esses casos graves ou potencialmente graves, né? O caso leve e com fator de risco não necessariamente, não precisa ser na UPA ou numa unidade de referência, pode ser em qualquer unidade. A captação de contactantes. Então, a gente faz a captação de contactantes, aquele contactante domiciliar, que é considerado, então, caso provável quando faz sintoma. Então, faz sintoma respiratório, vira um caso que a gente chama de provável. A gente inicia, então, o telemonitoramento desse caso. Ele pode ser encaminhado para testar, principalmente em teste rápido, né? Conforme a nota técnica que foi passada pela CESACRE, principalmente o teste rápido, que pode ser feito em algumas unidades. Estava sendo feito no Barral. A gente sabe que a gente tem uma quantidade limitada de testes, mas essa quantidade vai aumentando também na medida em que o Estado compra mais testes, né? Então a gente espera que cada vez mais sejam disponíveis mais testes para a gente, né? E o PCR fica, conforme a nota técnica, mais destinados aos profissionais de saúde, segurança e casos mais graves, né? Continua a preencher até esse contactante, então, caso provável, preencher o critério de cura, independente se o teste, se fez o teste ou não. Se o teste for negativo, então a gente pode
parar ou assim até evoluir para óbito, que tem alguns casos que evoluem para óbito mesmo sem testar, né? A gente espera que isso não aconteça, né? Mas a gente sabe que em alguns lugares isso já está acontecendo, né? Enfim, então a gente faz essa captação de contactantes e quando dá a alta do monitoramento? Então a gente dá a alta do telemonitoramento com critério clínico de cura. E aí, qual é o critério clínico de cura? 14 dias de doença com 72 horas assintomáticas. Então, o paciente que chegar no dia 14 do início dos sintomas, e aí não é do início do acompanhamento, é do início dos sintomas, né? A pessoa começa a ter ali a dor de garganta, a febre, ou a tosse e tal, a gente conta 14 dias. Se o paciente estiver assintomático a 72 horas, a gente pode então parar de monitorar esse paciente, ele tem alta do telemonitoramento, preenche critérios clínicos de cura. Em geral, não é necessário reteste, que atualmente só é indicado para profissionais de saúde, principalmente aqueles que lidam mesmo com pacientes. Então, a retestagem não é necessária, né? Não é necessária para geral. Né? Se a gente tem poucos testes para fazer diagnóstico, teste para fazer reteste. Se a pessoa está 72 horas assintomático, ele não tem benefício bem determinado. Né? Então, esse paciente tem muito pouca chance de transmitir, mas aí a gente reserva para profissionais de saúde que trabalham diretamente com o paciente, né? Porque aí essa pequena parcela rara que tem chance de transmitir, no caso de profissionais de saúde, pode ser uma coisa problemática, né? Então, não é necessário reteste, não vamos encher o nosso sistema de saúde de reteste, né? Porque senão a gente vai sobrecarregar muito e vai diminuir a testagem. E a gente sabe que a gente sabe que o aumento da testagem para diagnóstico é diretamente ligado com a diminuição da mortalidade, né? Então, quanto mais testes a gente fizer para diagnóstico, a gente tem possibilidade de diminuir a mortalidade, aumentar o isolamento, aumentar a quarentena desses pacientes, né? Enfim. Aqui dois gráficos do monitoramento, falando mais do relatório que eu fiz agora nesse domingo e veiculei para vários pontos aí do sistema. Quem quiser ter esse relatório, é só colocar aqui na caixa de bate-papo que eu mando. A gente tem o número, então, de casos selecionados por dia para telemonitoramento aumentando muito nessas últimas 2 semanas. Notadamente, nessa última semana, a gente aumentou muito, chegando ao patamar de 120 por dia, e isso não para de aumentar, né? A gente sabe que a gente está vivendo uma tsunami e a gente tem que se preparar para isso, né? Não podemos pensar agora, nesse momento, que está chegando num platô, porque não tem sinais disso, né? Pelo contrário, os casos que estão entrando em monitoramento, a gente viu uma curva com uma aceleração importante nos últimos dias, o que reflete a curva de casos que a gente tem visto no nosso Acre, né? E é por isso que é tão importante o isolamento, porque senão a gente vai cada vez inclinar essa curva mais na vertical, o que a gente não deseja que aconteça, porque isso bate no sistema de saúde e batendo no sistema de saúde aumenta a mortalidade. Aí a gente vai ver muita gente morrendo, né? Então, vai da consciência das pessoas de criar um isolamento social que a gente sabe que não está acontecendo a contento, né? Não está acontecendo do jeito que deveria acontecer. Então a gente está tendo esse fenômeno se agudizando claramente, né? E os números do telemonitoramento, né? O que a gente tem feito? O total de casos, então, selecionados para telemonitoramento até agora foram 1.626.
Os casos confirmados monitorados, 1.263. A gente sabe que a gente já está com um número bem maior do que esse, mas a gente teve alguns problemas nas últimas semanas, a equipe de vigilância do Estado trocou, a gente sabe que tem alguns problemas nisso, a sobrecarga aconteceu em todos os pontos de registro de casos, né? Então, a gente teve um atraso do repasse, né, ao monitoramento nesse processo todo. Então, a gente sabe que a gente não está monitorando todos os casos, principalmente aqueles do interior. Né? Então, talvez a gente possa criar outras vias de entrada no telemonitoramento, por via direta ao núcleo. Né? Tá aí Mônica, Jéssica, que estão aí também voltando todas as ações do núcleo para o telecovid. Então é isso. Os casos prováveis são 203, os casos suspeitos em grupos de risco 159, então a gente está realmente privilegiando os casos confirmados, mas isso pode mudar um pouco à medida que as portas se abrem para alguns lugares e a gente cria mais movimentos de integração, porque a gente está utilizando basicamente o Disque Coronavírus para detecção e o próprio telemonitoramento para detecção de casos prováveis e suspeitos em grupos de risco. Mas a gente já deu 534 altas, estamos passando direto essas altas para os setores de vigilância. Então, são contabilizadas as altas por cura, foi uma pergunta que uma pessoa fez recentemente. Os contactantes monitorados foram 244, a gente parou de monitorar o contactante que não está fazendo sintoma, a gente só dá as orientações, mas o contactante sintomático a gente começa a monitorar. A gente sabe que tem aí entre 10% a 15%, talvez um pouco mais, de pessoas que não aceitam ou que o contato está errado. E a gente ainda tem alguns problemas no acompanhamento das informações da internação, então foram poucos pacientes que a gente conseguiu o acompanhamento da internação, mas isso tem a tendência a melhorar, que a gente tem feito algumas reuniões com o pessoal da UPA, com o pessoal que está na linha de frente, com os próprios médicos que estão na linha de frente, então a tendência é a gente melhorar isso, criar um fluxo mais integrado com as unidades de referência. E os óbitos, 51, a gente já sabe que tem mais do que isso já. Os pontos positivos, caminhando já para o final da apresentação, os pontos positivos do fluxo de telemonitoramento. A gente tem a integração com o Discoronavírus direta, são os mesmos internos que fazem o Discoronavírus também estão no monitoramento, então tem uma integração direta, os casos são repassados para o monitoramento. O contato com as equipes de vigilância epidemiológica tem sido muito estreito e muito solidário, muito cooperativo. A gente está realmente trabalhando junto. Sabemos que tivemos alguns problemas, né, principalmente no setor da vigilância estadual, mas esses problemas já estão sendo sanados e já começou uma nova equipe que está aí a todo vapor, né, e a gente retomando esses contatos, né? Então, mas esses contatos têm sido muito colaborativos, o que é muito positivo para a gente né, poder enfrentar essa pandemia. A integração com a equipe de psicologia tem sido muito interessante, né? Como eu falei, os feedbacks são muito positivos. Então, né, parabenizar pelo trabalho aí, tanto a equipe da Isnailda e da Fernanda, que estão trabalhando com os casos positivos, como a equipe da professora Patrícia, que está trabalhando com os casos mais da população geral, assim, está sendo muito interessante. A construção do protocolo clínico, a participação nossa nessa construção foi muito importante, isso refletiu direto numa revisão do que a gente estava fazendo no telemonitoramento. Então, tem aí os professores e médicos, né, que participaram da construção desse protocolo clínico, o professor Thor, a Rossana, a professora Joiceli, enfim, o professor Odilson, que estão aí no comando da construção do protocolo, junto com colegas do interior também, junto com colegas
colegas que estão implantando o hospital de campanha do INTO. O contato de referência na UPA do 2º Distrito também foi um contato que está se estreitando e está sendo muito positivo ter esse contato, tanto no encaminhamento quanto no próprio no próprio acompanhamento do paciente internado para saber informações e tal. E a gente começou agora a receber os pacientes que têm alta da UPA diretamente no telemonitoramento. Isso é um ponto positivo. E a organização das solicitações de atestado, que foi iniciativa dos próprios alunos. A gente tem muitos atestados sendo feitos, e aí eu coloco o atestado também no ponto de limites e fragilidades, e problemas e limites. Esses são os pontos positivos que eu ressaltei no relatório. E os problemas e limitações, então, a primeira é a não aceitação do monitoramento. Então, a gente sabe que tem aí 15% a 20% de pessoas que a gente liga e que não aceitam monitoramento, que às vezes está com contato errado, enfim, que a gente não consegue contato. E para isso a gente sugere que essa informação seja veiculada geral nos grupos de WhatsApp, inclusive na própria mídia. Assim, existe uma equipe de telemonitoramento fazendo o acompanhamento desses pacientes, então é uma ação institucional, de parcerias, e que podem ser importantes na detecção precoce de problemas. A gente sabe também que tem outras equipes de monitoramento, por exemplo, a equipe da Unimed tem telemonitoramento também, enfim, tem outras equipes que estão trabalhando com populações, com públicos mais específicos, né? A nossa ação ela não tem uma segmentação de pessoas, né? A gente liga para todos os casos que chegam para a gente. Então, atestados e laudos foi uma coisa que pesou muito nesses últimos dias, né? Pessoas que estão solicitando atestados e laudos, o próprio laudo do exame, mas a gente tem feito reuniões e tem estreitado combinações nesse sentido para que esse fluxo diminua no telemonitoramento, para que a gente centre mesmo nas questões clínicas de risco e detecção de contactantes, então que a gente não fique preso fazendo atestados e laudos, né? E que até hoje tem sido uma forma muito generosa de se fazer. A gente sim fez muitos atestados e laudos, inclusive estamos com 80 atestados represados, mas quem está fazendo isso para a gente é o Dr. Oswaldo Leal, com a contribuição bastante generosa que ele está fazendo esses atestados e laudos, mas agora a gente já está fazendo um fluxo com a prefeitura, principalmente com o local que vai abrir de teleatendimento, que lá tem os gemos, acesso a prontuário eletrônico, e dá para a gente fazer o prontuário eletrônico. A gente teve uma parceria interessante nesse sentido com o Ministério Público do Trabalho, que a gente, então, fez uma consulta ao Ministério Público, o Ministério Público emitiu uma recomendação para as empresas e instituições de que flexibilizassem a solicitação de atestado para pacientes e contactantes de Covid. Inclusive, cobraram da gente se a gente tinha alguma denúncia, e a gente denunciou algumas empresas que cobraram, inclusive algumas abusivamente, né, cobraram presença do profissional, inclusive sintomático, né, o que certamente contribuiu para a disseminação do vírus na nossa população, né? Só em um supermercado a gente teve diversos casos, e certamente tem a ver com isso, a pessoa ir trabalhar sintomático. Isso não pode ser feito, a pessoa ir trabalhar sintomático. A pessoa sintomática não pode trabalhar, não pode se expor, não pode expor as outras pessoas. A pessoa sintomática precisa ficar em casa, em isolamento, né? Então, disseminem essa informação, vocês que estão aqui na sala,
Pessoa sintomática não pode trabalhar. E aquela pessoa que é contactante de um caso também não pode. Tem que ficar em casa durante 14 dias. Não tem jeito. A menos que seja assim, um caso de vida ou morte, né? Por exemplo, escala de UTI, sei lá. Mas não pode, principalmente nos serviços não essenciais. Não pode pessoa que teve contato com vírus, com pessoa assintomática ou pessoa, caso suspeito ou caso confirmado, ficar rodando por aí. A gente sabe que é uma alta transmissão de pessoas assintomáticas. Então, o vírus está se disseminando assim. Então, assim, não pode trabalhar sintomático. Teve dor de garganta, teve tosse, fica em casa. Né? Vamos disseminar essa informação. Né? Teve contato com alguém suspeito, teve contato com alguém confirmado, não pode sair de jeito nenhum, nem para fazer seu exercício. Aliás, ninguém deveria estar saindo para fazer o seu exercício. Esse é o momento de ficar em casa. São essas saídas para fazer o seu exercício diário e para, enfim, fazer outras coisas que não seja só fazer compra, ir na farmácia, que são serviços essenciais, e quando precisar ir para uma unidade de saúde. Se não tiver isso, gente, fica em casa. Senão, a gente vai só progredir para o colapso geral. Enfim, a gente às vezes fica dando essas informações enfáticas, mas é porque realmente é preocupante a situação. Então, acho que a gente deve, cada um, né, fazer aí a sua parte e disseminar essa informação. Problemas em relação às orientações de quarentena e controle de comunicantes. Então, pessoas que não aceitam ficar em casa. A gente sabe, gente, que tem alguns lugares que é difícil, muito difícil ficar em casa, as periferias, por exemplo. Né? Tem casas que são só um cômodo, é muito difícil você ficar um tempão só em casa. A gente sabe que isso é problemático, né? A gente sabe que tem pessoas que têm problemas, que são trabalhadores informais, enfim, que não pode ter, que às vezes precisam sair para ir na própria caixa pegar a sua ajuda, né, emergencial, né? A gente sabe que isso acontece, mas não são só as pessoas que estão nas periferias e que estão com dificuldade de fazer quarentena, a gente sabe disso, né? Atestados e laudos, então, já falei desse problema, né? A gente está buscando resolver essa questão do atestado, para não... Tem gente indo para a UPA só por causa de atestado, tem gente indo para a unidade só por causa de atestado, e eu repito o que eu disse hoje na reunião, a gente não pode deixar uma pessoa sintomática ir numa unidade só por causa de atestado. A pessoa tem que ir se ela precisar. Então, assim, ou para consultar para intervenção de fase precoce, ou para consultar para intervenção de pessoas com grupo de risco, ou para consultar de emergência. Não pode ser para pegar atestado só. Para atestado, a gente dá o jeito que for para que ele receba esse atestado em casa, mas não podemos deixar a pessoa sair para pegar atestado em unidade. Isso está fazendo, pode ser que isso esteja fazendo, dificultando o controle da epidemia, né? Então a gente precisa pensar nisso, e hoje teve uma reunião muito boa com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, que a gente junto pensando o que a gente poderia fazer. Então, aí um papel importante aí das equipes de atenção primária, da própria central de teleconsulta, tanto na Policlínica do Tucumã, quanto com o teleatendimento que vai abrir no Barral Barral, possibilidade da gente fazer esses atestados à distância, né? E, além disso, a gente precisa sensibilizar também os nossos profissionais, médicos e tal, para dar um atestado de 14 dias, e não só um atestado de 3 dias, 4 dias, ou até 7 dias. Tem que ser 14 dias.
E isso para casos e contactantes, gente. A gente tem que entender que a gente está num contexto de pandemia, a pior que a gente passou na nossa geração. A gente que já passou muita epidemia de dengue no estado, né? Enfim. Mas de igual a essa, a gente nunca viveu. Isso acontece de 100 em 100 anos. Então, a gente precisa de ações, de flexibilizar algumas ações. A gente não pode cobrar como se fossem tempos normais. A gente não está vivendo tempos normais. A gente precisa flexibilizar e precisa fazer coisas que a gente geralmente não faz em tempos normais. A testagem e a retestagem, a gente teve problemas em relação a isso. No início só eram indicadas testagens, né, PCR para casos mais graves, enfim, e com um número menor de testes. Depois a gente teve uma ampliação do PCR, depois a gente teve a chegada dos testes rápidos, mas ainda demorou um pouquinho para a gente ter uma nota técnica sobre testagem. Hoje a gente tem uma nota técnica que a CESAC emitiu sobre testagem e que está começando a balizar então as ações. O problema é que vão começar e já está começando a faltar teste, né? Então a gente já está nessa sobrecarga também. Teste. Na verdade, a gente está com sobrecarga em todos os pontos do sistema hoje. A gente tem que entender isso. E a retestagem, né? Não existe, quer dizer, não é para fazer retestagem. A gente faria retestagem se a gente tivesse com uma quantidade de testes enorme, como por exemplo a Coreia do Sul teve. Mas assim, a gente não pode ficar retestando se a gente não tem testes, né, disponíveis para diagnóstico. Né? Então, espera o tempo, espera as 72 horas assintomático, pode trabalhar depois do critério de cura clínico. E a gente vai começar a dar comprovante de critério de cura clínico agora, depois da nota técnica que saiu hoje da prefeitura, colocando esse critério bem estabelecido. Né? Os encaminhamentos de casos, a gente estava com algumas limitações em relação ao principalmente em relação à questão de conduta, né? A gente começou a encaminhar os casos com base no protocolo, mas aí a gente sabe que tem algumas dificuldades de entendimento do próprio protocolo, então às vezes a gente encaminha paciente, mas o paciente não é atendido da maneira que a gente achava que deveria ser, e eu acho que a gente está no caminho de afinar isso na disseminação do protocolo. Hoje vai ter um encontro, né, de médicos mais tarde, com a professora Joiceli, para falar sobre o protocolo, né, enfim. E o monitoramento de casos internados, a gente teve muita dificuldade, como eu falei anteriormente, mas que a tendência é a gente melhorar com a integração com a UPA, com o INTO, enfim, que são as perspectivas que vêm aí a reboque. E aí tem uma perspectiva que eu não coloquei aqui, que a gente vai iniciar hoje, a partir desse contato aqui, que a gente quer iniciar hoje, que é a atuação no interior, né, para o interior. Né, como é que a gente pode atuar para o interior, porque até agora a pandemia estava sendo muito centrada em Rio Branco, mas já temos casos em praticamente todos, acho que todos, a Mônica me informou recentemente, acho que todos os casos, todos os municípios a gente já tem caso, e a gente precisa avançar então para o interior, como é que a gente faz. Então as perspectivas são a abertura da teleconsulta na Policlínica do Tucumã, a Mônica está colocando aqui que é exceto Porto Walter. No Porto Walter ainda não tem caso confirmado. Abertura da teleconsulta na Policlínica do Tucumã, essa perspectiva de momento. Então, a gente estava precisando de 2 linhas telefônicas parece que a gente conseguiu essas linhas agora com o pessoal da CESACRE e vamos colocar isso para funcionar. Vamos correr atrás do jeito que a gente está correndo. A gente está no momento que a gente não pode parar de correr. A gente não pode parar de agir, a gente não pode parar as nossas ações nesse momento. Então, a gente tem que continuar perseverante. Acho que a palavra, talvez, do momento é essa. São tempos difíceis, mas a gente que é profissional de saúde, a gente tem que ser perseverante, né? Até que a gente se encontre numa situação mais confortável, né? A utilização do protocolo clínico, então, isso tem ganhado força
né? E a gente espera que seja logo, logo lançada institucionalmente, assim, pela CESACRE mesmo, protocolo, mas o pessoal aí da assistência farmacêutica também já está indo atrás dos medicamentos que precisam, enfim. Eu acho que está sendo uma coisa muito interessante, um movimento muito interessante que está acontecendo no Estado, essa história do protocolo. A integração dos trabalhos com o hospital de campanha, então isso já começou a ser combinado, já houve reuniões com a equipe de lá, que está começando agora a receber pacientes na fase 3, graves, entubados e tal, mas que em breve vai abrir as suas portas também para avaliação presencial, casos de risco potencialmente graves, né? A integração com a atenção primária é fundamental. Hoje a gente conseguiu uma boa conversa, não só hoje, mas desde terça-feira a gente está tendo boas conversas com o pessoal da Senza Rio Branco, e agora pensar no interior também, né? Como é que a gente pode fazer essa integração entre a atenção primária, então a atuação dos profissionais que estão lá, enfermeiras, os enfermeiros, os médicos, as médicas, os agentes comunitários de saúde, né? Como é que é a atuação desse exército de gente, porque assim não tenho dúvidas que o SUS está respondendo. Se a gente não tivesse o SUS, a gente estava perdido nessa epidemia, e o SUS tem respondido de maneira muito importante ao que está acontecendo. E assim, pode falar o que quiser do SUS, mas a gente tem unidade em cada buraco desse país, né? Unidade básica. Então, a gente precisa colocar essas unidades básicas para a atuação, voltar. Esse é o momento da gente voltar mesmo às ações. Não precisa ser só o Covid, né? Claro. Inclusive, a central de teleconsultas da prefeitura vai ser principalmente para pacientes não Covid, justamente para evitar que essas pessoas circulem, para a gente resolver problemas não presencialmente, de uma maneira remota, né? O CRM autorizou, o CFM autorizou isso agora nesse contexto de pandemia. Então vamos aproveitar isso e também vamos voltar ações de equipes de atenção primária. Como é que a gente faz uma ação da equipe de atenção primária na comunidade? E aí a gente pode combinar aí, a Rose está aí, a Vanessa também, pessoal do município, dos municípios, a gente pode combinar tanto web palestras direcionadas para as equipes de um modo geral e equipes de gestão, como é que a gente faz controle de uma epidemia na comunidade, quanto a fazer também a apresentação do protocolo clínico para os médicos da atenção primária. Isso a gente está buscando, na terça-feira já falei isso com o secretário Daniel, e a gente deve estar combinando isso para em breve a gente fazer essa apresentação do protocolo para os médicos, não só médicos, né, mas para as equipes em geral da atenção primária. Então, avançar nesse sentido. A integração com o aplicativo do IFAC, né? O IFAC lançou um aplicativo que está sendo muito falado aí na mídia, né? Então, se a gente tiver uma integração entre esses casos que acessam esse aplicativo e que são detectados como casos suspeitos, enfim, a gente poder fazer essa ligação também com o telemonitoramento. E a integração com a central de teleassistência da Senza, isso começou, né, a ser conversado esses dias, hoje teve uma reunião importante sobre isso. E finalizando com essa nova que eu falei agora, né, como é que a gente pode interiorizar essas ações e começar a fazer monitoramento nos municípios, inclusive os mais longínquos. Era isso que eu tinha para falar em termos do que está acontecendo no telemonitoramento, e agora a gente passa para a sessão de perguntas e respostas aqui. Eu estou já com isso aqui aberto, vou ter que colocar meu óculos para ler aqui os negócios. Então vamos lá. Quem quiser colocar sua pergunta, pode ir colocando, eu vou lendo aqui. Tem o bate-papo, tem o setor de perguntas aqui também. Vamos lá. Francisca Luzia, que estava aqui do meu lado aqui.
Coloca, se caso o paciente com síndrome gripal tiver anemia falciforme, ele pode ser considerado de risco? Sim, sim, essas doenças crônicas sempre um paciente com uma doença crônica precisa utilizar medicações especiais ou tem condições especiais, a gente precisa ter um olhar mais, mais cuidadoso. Não necessariamente esses pacientes entram nos grupos lá de maior mortalidade e tal, mas certamente, se a gente estiver acompanhando um paciente com anemia falciforme, a gente deve fazer acompanhamento diário desse paciente, né? E verificar como é que esse paciente evolui. Né? Fernanda, a Fernanda então coloca: não seria ideal identificar no formulário o paciente que foi encaminhado para a psicologia, até para cruzar informações depois? Legal, é uma boa sugestão, já tinha pensado nisso. A gente sempre fica num dilema entre se o questionário vai ficar muito extenso, porque a gente ganha de informações, e a praticidade do pessoal que está na ponta preenchendo isso, né? Mas eu acho que dá para a gente colocar assim, Fernanda. Boa sugestão aí. Eu já tinha pensado nisso, mas acho que esse é o momento certo, né? Tá lá, Francisca Luzia. Quem encaminha para a unidade de referência a própria UBS? Pode ser UBS, sim, mas se a UBS estiver com o paciente e detectar sinais de alerta, sim. Mas pode ser, deve ser também pelo telemonitoramento. A gente precisa padronizar isso. Na reunião que a gente teve lá com o pessoal da UPA, foi uma coisa importante isso. A gente padronizar como é que a gente vai fazer referência e como é que a gente vai fazer contra-referência. Não é hora da gente utilizar papel, né? É hora da gente utilizar as ferramentas de internet que a gente tem. Né? A gente não vai ficar entregando papel para as pessoas, ou então eu não vou fazer, se mandar do telemonitoramento para o OBS só para pegar um papel para ir para a UPA. Gente, isso a gente não pode fazer. Não pode fazer. A gente não pode botar o paciente para ir para uma UPA só para pegar encaminhamento. Tá? Então, assim, qualquer coisa a gente se fala pelo WhatsApp, cria grupos de WhatsApp. Eu sempre tive problema com grupos de WhatsApp. Nessa pandemia, eu estou aprendendo e é uma coisa que não tenho mais pudor. Mandar mensagem e entrar em grupos de WhatsApp. Então, pode me colocar nos grupos de WhatsApp, pode mandar mensagem a hora que for. Eu acho que a gente está num momento muito especial, muito difícil para todo mundo, então a gente precisa, né, colocar nosso tempo a esse dispor. Né? Então a Erles coloca aqui: tem como você disponibilizar o formulário de registro para atendimento inicial? Sim, sim. Posso fazer isso sim. Lembrar que esse é o formulário que é utilizado pela equipe de monitoramento, né? Não é para qualquer pessoa colocar. Para isso, a gente tem o Disque Coronavírus. A gente tem os telefones do Disque Coronavírus. O formulário de registro para telemonitoramento, ele é da equipe de telemonitoramento, né? Posso até disponibilizar como ele está estruturado, mas o preenchimento é feito pela equipe de monitoramento, não pode ser feito por qualquer um. Para qualquer pessoa que esteja com um caso e queira colocar no monitoramento, entre em contato com o Disque Coronavírus. Eu vou tentar aqui carregar os números do Disque Coronavírus. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque é negócio em PDF, é negócio em JPEG. Eu não sei se eu consigo fazer isso através do JPEG, mas eu vou tentar aqui colocar a figura do Disque Coronavírus aqui com os números para geral. Ai, meu Deus. Aí.
Deus. Eu vou procurando aqui, vou respondendo as perguntas enquanto isso. Oi, pessoal. Acabei saindo aqui sem querer, me desculpa. Voltei. Vamos retomar aqui. Eu não sei se perdi alguma pergunta aqui. Vocês estão me ouvindo aí, né, Rose? Faz um sinalzinho aí. Vamos lá, vamos continuar aqui nas perguntas. Vamos continuar aqui. A Bruna coloca algumas dúvidas. Pacientes sintomas leves e sem sinais de risco acompanha a cada 48 horas, então estava fazendo diariamente. Sim, Bruna. A gente agora está passando, a gente agora está mudando a forma de telemonitoramento, protocolo de telemonitoramento, e eu vou colocar essa uma nota técnica para os grupos já já, é porque eu não tive hoje como fazer isso ainda, mas a gente vai começar nesses pacientes a monitorar de 48 horas em 48 horas, sim. E nesses pacientes leves e que não tem risco, assim, a gente acompanha a cada 48 horas e vamos fazer o seguinte, a cada 48 horas até ficar assintomática.
Quando o paciente ficar assintomática, a gente só precisa fazer um contato no 14º dia e orienta a pessoa que, se tiver algum sintoma ao longo disso, tiver alguma dúvida, entre em contato com quem está monitorando, né? Então, a gente vai mudar para esses casos mais leves a forma de monitorar. A Elaide está aí, muito bom, de Acrelândia, muito bom, Elaide, a gente fez alguns contatos também. Mais uma da Bruna. Pessoas que entram em contato comigo com sintomas de Covid e estão sem sinais de alerta. Eu tenho orientado a ficar na quarentena, faço as orientações, mas sempre fico na dúvida. Preenche formulário de caso suspeito ou só preencher formulário daqueles casos que vêm pelo Disque Coronavírus ou da vigilância? Pois é. Aí, se você sabe de algum caso que entre por outra via, das duas, uma. Se você já está sabendo que é uma pessoa de grupo de risco, né, já manda direto, já me manda direto, ou para o próprio, ou para o estagiário de referência, ou me manda direto. Não tem, gente, não tem problema nenhum me mandar mensagem, tá? Podem me mandar mensagem mesmo. Eu estou aqui com 3 ou 4 mensagens, 4 ou 5 mensagens para responder e já respondo daqui a pouquinho. Então, podem mandar, não tem problema não. Mas pode usar também o contato com o estagiário de referência. A Luíse coloca: se o paciente estiver sendo monitorado, classificado como contactante domiciliar sintomático e tiver o resultado do teste rápido negativo, deve-se continuar o monitoramento ou se encerra pelo resultado do exame? Vamos lá. Esse vai ser uma enquete que eu vou colocar aqui. Pessoal, se tiver internos que estão na sala, por favor, se ao longo do telemonitoramento, a gente está ali, né, do início, ao longo do telemonitoramento, os primeiros 14 dias, se o teste rápido vem negativo, a gente para de monitorar ou não? Coloca sim ou não aí na caixa de bate-papo. Internos que estão aí. Vamos ver se vem. Não, 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 não. Isso. Perfeito. A gente não para de monitorar, porque o teste rápido só vai positivar depois. Então, assim, os testes rápidos não devem ser feitos antes do 8º dia, mas mesmo assim, do 8º ao 14º dia, ainda há possibilidade do teste. Claro, sempre tem os falsos negativos, né? Mas o grande potencial do teste rápido, ele é depois dos 14 dias, né? Esse é o grande potencial. A gente faz depois dos 8, porque a grande maioria já positiva depois dos 8, então aí a gente tem ainda como intervir. Então a gente não para de monitorar, né, né, no teste rápido. Já no PCR, aí pode ser diferente. Aí vai caso a caso, tá, gente? Paciente sendo monitorado que fez PCR e ele já melhorou os sintomas, está assintomático, vem o PCR negativo, a gente pode parar de monitorar sim. Agora, vocês sabem que tem os 30% ali de percentual de falsos negativos no PCR, né? Então, paciente com quadro clínico de Covid, com tomografia de Covid, com quadros bastante sugestivos, e vem o teste negativo, a gente não para de monitorar também, porque esse paciente pode ser Covid, né? Muito bom, muito boa participação aí, galera. Falar aí para os internos que a gente estou aqui combinando um visitão de casos, assim, para começar amanhã, um visitão de casos para a gente discutir, fazer esse tipo de discussão. Elaide, então, coloca paciente assintomático contactante de paciente positivo por teste rápido, com sintomas. Então, o paciente que está assintomático, então é um contactante de um caso positivo diagnosticado por teste rápido. Pode reforçar
A conduta para os contactantes assintomáticos, beleza, então vamos lá. Contactantes assintomáticos, quarentena de 14 dias. É simples, assim. É simples. Do último contato que teve, 14 dias que a pessoa tem que ficar sem sair de casa. De preferência, isso, gente, sem sair de casa mesmo. Sim. E isso aconteceu comigo. Eu fui contactante, meu irmão teve aqui em casa no início da pandemia. Em 4 dias ele começou a fazer sintomas. Eu falei, eu preciso ficar em casa, a gente precisa ficar em casa, são 14 dias em casa. Porque o assintomático também pode transmitir, né? Mas não existe a possibilidade de jeito nenhum da pessoa ficar em casa porque tem alguma coisa que a pessoa precisa fazer e que é essencial. Gente, essencial não é trabalhar num escritório, tá, gente? Hoje eu recebi um caso de um paciente num serviço que trabalha na burocracia do Detran. Gente, isso não é serviço essencial, na burocracia. Foi mal, mas, gente, por favor, quanto mais a gente puder manter os pacientes em casa, vamos manter os pacientes em casa. A gente está evoluindo, gente. Vários municípios do Brasil, espero que o Acre não aconteça, a gente está evoluindo para o lockdown, né? Então a gente vai ficar deixando contactante de caso positivo saindo de casa? Não pode. 14 dias em casa do último contato, né? Então, o Renato fala do certificado, tem certificado aqui. Leonardo coloca, em relação ao que foi falado quanto à importância de enfatizar a quarentena e o distanciamento social, eu gostaria de registrar o meu repúdio e a minha profunda lamentação quanto a alguns acadêmicos internos de medicina que no momento fazer o desserviço, estimular a quebra de quarentena com fake news e relativização da pandemia. Bom. Ok, Renato está enviando aqui os números do disco coronavírus. Valeu, Renato. Valeu, Renato. Essa utilidade pública, galera. Está aqui na caixa de bate-papo. Os números do disco coronavírus. A Marcicleia tem a pergunta. Creio que é muito importante esse monitoramento, algo essencial, essa integração entre estados e municípios. Realmente precisa acontecer mais de perto. Muito boas informações. Estou de Plácido, onde os casos hoje são 33? Deixa eu colocar aqui o óculos. São 83. É isso aí. Plácido foi o primeiro município, né? Plácido e Acrelândia, né? Foram os primeiros municípios. Vamos lá. Boa tarde. Uma das grandes fragilidades que presencio no disco coronavírus é o grande volume de pessoas, a procura de laudos de exames. Existe alguma opção desses documentos pela secretaria? Sim, já foi combinado hoje. Tem um número de telefone que eu vou colocar aqui embaixo na caixa de bate-papo, o número de telefone aqui da. Então aqui vou colocar aqui a mensagem toda que eu veiculei hoje no grupo do Descoronavírus. O laudo não vai ser mais veiculado, viu? O laudo não vai ser veiculado pelo telemonitoramento. Esse laudo é um documento muito importante, não pode ficar circulando em WhatsApps, né? A gente precisa. E aí a gente combinou hoje com o pessoal da Sensa, então já tem um número de WhatsApp. Vamos lá. Eu coloquei aqui o número, tá, gente? Então, para o laudo. Com relação às gestantes com comorbidades sintomáticas, como fazer? É interessante que a gestação não necessariamente é um grupo de risco. Na verdade,
os estudos têm mostrado que as gestantes têm o mesmo risco das mulheres não gestantes. Mas mesmo assim, a gente precisa ter uma atenção especial e tem aqui no Acre, tem um plantão de obstetrícia, né, que pode ser, que os números podem ser veiculados também aí nos grupos. Eu vou mandar aqui para a Mônica, e aí quem quiser entre em contato com o Telesaúde, pelo e-mail do Telesaúde, que a gente manda esse telefone de plantão de obstetrícia, né? E a gente disponibiliza. Foram médicos que criaram esses números e estão dando orientações para gestantes que estão, né, com sintomas de coronavírus, enfim. Comorbidade é sempre tratado como comorbidade. Então, por exemplo, a gestante hipertensa. Então, ela precisa entrar no mesmo fluxo da pessoa hipertensa, né, sempre sendo visto diariamente e com atendimento oportuno. Eu já mandei mensagem para o menino. A Rose coloca, né, pela live o trabalho que vem sendo desenvolvido. Parabéns a toda a equipe. Vamos alinhar a questão do monitoramento dos pacientes na APS. Achei interessante sobre o protocolo clínico para unificarmos, mesmo sabendo que não é estático, com certeza. Não é estático, vai sempre sendo construído. Inclusive, a gente tem que adaptar aos contextos, porque aos contextos. Não dá para aplicar esse mesmo protocolo aqui em Rio Branco e em né, Marechal Tamaturgo, por exemplo. Né? Enfim, a gente tem que adaptar esses protocolos. Maria Tereza coloca, né, como vocês estão fazendo com as gestantes com comorbidade, acho que eu já coloquei. Tem algumas perguntas aqui também no critério, qual o critério de alta, aqui nas mensagens, perguntas, qual o critério de alta do paciente após o segundo exame? 15 dias, continua positivado. A gente tem orientado, nesses casos, permanecer pelo menos 72 horas isolado. Se for profissional de saúde, retesta. Se for profissional de saúde, retesta em pelo menos 72 horas. Então, dar esse intervalo de, no mínimo, 72 horas. O atestado médico se dá a partir do início dos sintomas ou da primeira consulta médica? Aí depende, né? Eu acho que, assim, a rigor, o atestado é dado no momento da consulta, mas como eu falei, assim, momentos de pandemia, esse momento difícil é momento da gente flexibilizar. Então, assim, o paciente teve problemas no trabalho, está sendo ameaçado de ser demitido e tal, vamos fazer o atestado. Né? Pode ser no início dos sintomas. 14 dias, né, a partir do início dos sintomas, tá ótimo. Bom, gente, eu acabei falando pra caramba aqui. Se tiver alguma outra pergunta, ressalto que a gente tem a questão do certificado, né? A gente pode realizar novas intervenções e apresentações, tanto do protocolo quanto do monitoramento. Vamos combinar, Rose, vamos combinar essa questão da atenção primária, da apresentação para os médicos da atenção primária. A gente tem feito essas apresentações pelo Zoom, né? Mas a gente pode fazer por aqui também. Por aqui a gente tem uma certa limitação por causa da questão do horário, né? E aí muitos médicos estão trabalhando e aí a gente pode combinar um horário extra, né? Enfim, a gente fez para 65 médicos no domingo à noite, Dia das Mães. Inclusive muitas mães estavam lá, né? Então esse é o momento da gente também, né? Vamos fazer o quê, né? Gente, então acho que é isso, né? Acho que ficamos por aqui hoje.
Já falei demais. Lembrar aí para o pessoal dos internos que estão aqui, algumas coisas vão mudar e a gente deve fazer um visitão. Amanhã a professora Joiceli também tá escalada já e eu vou veicular isso nos grupos mais tarde. Aí, tá bom? Então, agradeço muito a presença de todo mundo, agradecer a equipe, né, a minha chefa, Mônica, que tem liderado esse trabalho de maneira muito, né, muito solidária e responsável. E agradecer a presença de todos também, amigos e amigas, que a gente não se vê há muito tempo presencialmente, né? Vontade de abraçar todo mundo. Grande abraço aí, gente. Até semana que vem. Valeu!